Queremos estar cumprimentando a todos os nossos ouvintes que sempre estão participando e sempre estão assistindo a nossos vídeos aqui no nosso canal do pastor Danilo, um professor de teologia que tem por missão, por tarefa, mater, o ensino bíblico e teológico concernente a todos os pressupostos e afins da teologia. Nós hoje iremos dar continuidade a tratar sobre a existência de Deus. E quando tratamos sobre a existência de Deus, é interessante virmos a falar e acrescentar algumas questões pertinentes ao que nos diz a teologia sistemática e a própria teologia e os seus teóricos sobre a existência de Deus. Quando nós trabalhamos a existência de Deus, nós começamos a apresentar uma abordagem de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele veio a inserir dentro da dogmática um pressuposto muito importante para a existência de Deus, dizendo que Deus é a causa prima, ou seja, a causa primeira. Ele não precisa de uma causa para existir, mas ele existiu por si próprio. Então ele é a causa primeira de todas as coisas. Todas as coisas surgiram, tornaram-se realidade, vieram a se causar, vieram a se tornar efetivas a partir dele, porque ele é a causa primeira, é a causa gênese de todas as coisas, de toda a criação, de todo o universo e de toda existência. Mas esse Deus que é autoexistente, como defende todos os teólogos inclusive Henri Tinsen vai dizer também que essa autoexistência está linkada ou relacionada à aciidade de Deus. Porque a aciidade de Deus é um termo que define que Deus é autoexistente, que Deus tem uma existência própria, que Deus não depende de outro ser ou da própria natureza para existir. Deus não é causado, Deus não teve uma causa, porque se dissesse que Deus ele teve uma causa, ou que Deus veio através de uma causa, ou que Deus foi causado, era a mesma questão que defender que assim como ele causou ou tornou-se Deus ou surgiu como Deus, ele poderia deixar de surgir ou de existir. Mas Deus ele é eterno e ele surgiu não por um acaso, mas ele é uma realidade, ele é um fato e ele é o princípio de todo o contexto do universo e de todas as coisas que foram criadas. Então ele é a causa-prima de tudo, ele é a origem de tudo, ele é o gênese de tudo. Então, dentro desse contexto é que nós defendemos a aciidade de Deus como sendo Deus autoexistente, Deus que existe a partir dele próprio. Ele próprio é a sua existência, ele próprio é o sentido de tudo e da própria vida, porque ele é a vida. Mas esse Deus que é autoexistente e que tem essa autoexistência, que é a aceidade, ele também é um Deus vivo, porque intervém, porque manifesta, porque faz-se ouvir, porque testifica a natureza e a escritura e os homens das suas obras e da sua vivacidade. Mas esse Deus também que é vivo é um Deus pessoal, e dentro desse quesito pessoal nós podemos até relacionar a sua manifestação através do Deus Filho, quando ele se manifesta como anjo do Senhor no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e nos tempos presentes, como escreveu o escritor da carta aos Hebreus, nos tempos presentes manifesta-se através do Filho, ou falou através do Filho, porque o Filho agora torna-se carne, ou seja, o Deus vivo, o Deus manifesto, o Deus que emanou ou veio até o homem. Mas esse Deus que é imanente nesse aspecto
vivacidade, ser um Deus vivo, ele também é um Deus pessoal, ou seja, é um Deus que ele atua enquanto um ser, que atua enquanto uma realidade composta, que atua enquanto uma atuação pessoal, que tem pensamento, que tem sentimento e que tem qualificações, que são seus atributos, que são as suas prerrogativas e que são as questões natas e inatas da sua composição enquanto ser. Mas esse Deus também, assim, ele é eterno, ele não tem princípio, ele não tem fim, ele é a própria eternidade. E ele também é um ser que transcende o entendimento humano e transcende a todas as expectativas, porque ele é um ser transcendente, um ser que não pode se tornar conhecido ou se ouvir a desenvolver uma pesquisa e o cientista ou o teólogo que assim fizer conseguir colocar ele dentro de um livro ou dentro de um compêndio e assim defini-lo em toda a sua abrangência. Não tem isso. Por quê? Porque ele transcende a mente humana e a mente humana não pode elaborar todo um arcabouço sobre Deus, porque Deus é limitado e Deus vai além da capacidade inteligível do homem compreender, mas esse é a própria essência de Deus. Mas esse Deus que também transcende e é transcendente, também é um Deus imanente, ou seja, um Deus que manifesta-se, um Deus que se faz presente, um Deus que vem ao homem. E assim, esse Deus vai possuir, ele também, dentro dos seus atributos, da composição de atributos, ele é um Deus perfeito, que existe uma perfeição, que é justamente o termo hagios, que é a sua santidade, e como santo é puro, perfeito, separado, não é? Um ser que está além de toda a esfera humana, porque ele não é humano, ele é espírito, e como espírito ele é um ser, e como espírito ele está em qualquer lugar, por isso que é onipotente, onisciente e onipresente. Como espírito é onisciente, como espírito é onipresente, mas também ele é onipotente, porque todo o poder se insere nele. E como ele espírito, é o que é a própria sabedoria, o próprio conhecimento, a própria causa da inteligência vem nele e através dele, porque ele é a inteligência, né? E o próprio Cristo, quando manifesta-se, é a sabedoria de Deus personificada, né? Agora, o que nós podemos guardar da aula de hoje e o que nós temos que frisar da aula de hoje, justamente é o que? Deus existe. Deus não foi causado, mas é a causa primeira. Deus é autoexistente e Deus é aquele que é ser vivo, pessoal e espiritual, e que está transcendendo a toda a esfera do pensamento humano, mas também manifesta-se e vem até o homem para que esse possa conhecê-lo e no inquirir do homem sobre Deus vir a descobri-lo e assim estar com ele e nele e andar com ele, certo? Então essa era a nossa aula e esse era o assunto que queríamos estar abordando no dia de hoje e que já abordamos. Queremos agradecer a todos que participaram dessa breve aula e convidar você a continuar curtindo e participando do nosso canal, que é um canal com o propósito mater da transmissão viva e explícita do genuíno contexto
bíblico e teológico sobre todos os assuntos. Obrigado a todos.